A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Nesta manhã eu quero vos trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, que está em Romanos, do capítulo 10, do versículo 17. Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não tem outra maneira, meus irmãos, de nós obtermos fé se não for pela palavra de Deus. A fé, meus irmãos, ela é a certeza. A fé, meus irmãos, ela é o documento legal que Deus deu a todo cristão, para que possa, meus irmãos, fundamentar a sua fé na sua pessoa. Porque esse é o interesse de Deus, meus irmãos, que nós venhamos nos aproximar dele através da fé. A fé, meus irmãos, ela não é somente uma confiança a respeito de Cristo, mas sim a fé, meus irmãos, ela é para nós cristãos uma ação dinâmica de como servir a Deus. O interesse de Deus, meus irmãos, é que nós vivamos pela fé, que nós ficamos firmes pela fé e que nós andemos pela fé e que nós obtemos, meus irmãos, confiança em Deus pela fé. E pela fé nós somos sustentados. Tenha essa confiança em Deus, meus irmãos. Obtenha a sua fé pelo ouvir da sua palavra. Pela palavra de Deus é fortalecida a nossa fé, ela é expandida e ela nos leva até os céus, aonde o Senhor está pronto para nos dar a resposta para todos os nossos problemas. A fé, meus irmãos, ela brota dentro do coração do crente, do salvo, de todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo. A fé, meus irmãos, ela produz em nós a esperança. A fé, meus irmãos, produz em nós a alegria. A fé produz em nós, meus irmãos, a confiança em Deus. E a fé nos dá ousadia para prosseguir em todos os dias da nossa vida, ainda com lutas, ainda com problemas, ainda com dificuldade ou doença, meus irmãos, Deus nos dá a ousadia, meus irmãos, para ultrapassar tudo isso e glorificar o seu nome. A fé, meus irmãos, em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, é um ato não para um momento, mas uma atitude para a vida inteira, meus irmãos. Creia nisso. Confia, meus irmãos. Tenha a sua fé baseada na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele, meus irmãos, que nos dá a verdadeira fé. A fé, meus irmãos, ela nos aproxima de Deus. A fé, meus irmãos, ela nos leva até Cristo, meus irmãos. A fé faz que nós venhamos entender a cruz como ela, meus irmãos, um objeto para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ao pé da cruz pela fé. E pela fé obtemos a salvação. Pela fé obtemos a certeza de que somos salvos através da pessoa de Jesus Cristo. Pela fé, meus irmãos, Moisés, o homem de Deus, tirou o povo lá do Egito e trouxe até, meus irmãos, perto da terra prometida. E passando, meus irmãos, essa incumbência para Josué, que pela fé
pôs aquele povo dentro da terra prometida. A fé, meus irmãos, é algo extraordinário. Experimente, meus irmãos, viver uma vida de fé. Mas para obtermos a fé, temos, meus irmãos, que ouvir a palavra de Deus. Se nós não ler a palavra de Deus, se nós não meditar nela, e se nós não ir à casa de Deus, à casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, teremos uma fé fraca, teremos uma fé, meus irmãos, que será vencida. Mas quando vamos ouvir a palavra de Deus, a nossa fé, meus irmãos, ela é dinâmica. A nossa fé é vivificada, meus irmãos, através do sangue precioso de Jesus Cristo. A fé, meus irmãos, é por ela que encontramos a salvação. É pela fé, meus irmãos, que conseguimos viver uma vida separada e em santificação diante de Deus. É pela fé, meus irmãos, que conseguimos obter edificação espiritual para a nossa vida. É pela fé, meus irmãos, que conseguimos perseverar. É pela fé, meus irmãos, que você tem acesso a Deus para a solução dos seus problemas, seja eles familiares, seja eles pessoais, seja eles da enfermidade. Nós temos acesso a Deus, nós falamos com Ele através da fé e obtemos a solução para todos os nossos problemas. Tenha fé, meus irmãos, tenha confiança em Deus, mas obtenha ela através do ouvir da sua palavra. A palavra de Deus nos diz que os justos vivem pela fé e os justos somos nós. Aleluia! Como é bom servir a Deus, como é bom, meus irmãos, obedecer ao Senhor e viver uma vida de integridade, uma vida de fé no Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, que foi até a cruz, meus irmãos, e ali pagou pelos meus pecados, pelos teus pecados. Ali, meus irmãos, através da cruz, Ele trouxe para mim paz, Ele trouxe para mim tranquilidade, Ele trouxe, como diz aqui, para mim esperança, Ele trouxe para mim, meus irmãos, a alegria do Espírito Santo. Olha que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, aquele que é poderoso para realizar tudo infinitamente, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, do versículo 20, esta é a palavra, é ouvir a palavra de Deus. Cremos, meus irmãos, que temos a certeza, aquele que começou em nós, em você, a boa obra, os levará à perfeição até o dia de Jesus Cristo, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel. Jesus Cristo, Ele é fiel. Ele é soberano, meus irmãos. É Ele que coordena, é Ele que me orienta, é Ele que te orienta, é Ele, meus irmãos, que leva você a viver uma vida feliz através da fé. Cremos, meus irmãos, que Deus nos concedeu a cada um de nós a manifestação do seu Espírito, para que haja utilidade para todos. O operar de Deus é extraordinário, meus irmãos, em minha vida, em tua vida, na vida daquele que crê, na vida daquele que se aproxima de Cristo através da fé. Ele obtém, meus irmãos, a graça de Deus sobre a sua vida, a graça salvadora que é dada a todos nós, meus irmãos, para que vivamos uma vida feliz para com Deus. Cremos, meus irmãos, segundo esta palavra, que devemos nos comportar de maneira digna da vocação na qual você foi chamado, com toda humildade, com toda mansidão, com toda paciência,
procurando crescer em tudo, em direção dele, de Jesus Cristo, através da fé. Oh, glória, que palavra extraordinária! Eu sei que nesta manhã o Senhor está falando ao seu coração e Ele está lhe dando uma fé extraordinária, meus irmãos, para que você seja mais do que vencedores através da pessoa de Jesus Cristo. Cremos, meus irmãos, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus desígnios. Deus tem coisa extraordinária para você. Deus tem coisa extraordinária para mim, mas Ele revela-nos e Ele nos mostra, meus irmãos, através da fé, da pessoa bendita de Jesus Cristo. Creia nele. Ponha sua confiança nele pela fé e você será a pessoa mais feliz desta terra. Receba nesta manhã a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida. Se a cura da vossa enfermidade, receba. Se a cura para a enfermidade, meus irmãos, do seu familiar, receba através da fé. Obtenha a cura, meus irmãos. Se a salvação do seu ente querido, receba através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Leia a sua palavra, porque através da Bíblia, a palavra de Deus, é que você consegue obter a fé. Tenha confiança em Deus e alegria no seu coração e sirva a Ele, meus irmãos, realmente com vontade. Sirva a Ele, meus irmãos, com ousadia e através da fé. E obtenha, meus irmãos, tudo de bom da parte de Deus, que é concedida a você através dos desígnios divinos. Que a bênção de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, sobre os seus parentes, sobre a sua área financeira. Receba pela fé a graça, o poder e a resposta de Deus para tudo aquilo que você pede pela fé. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe. Esta é a minha oração, agora e sempre. Amém e amém.